Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Cardio Trials. Aqui você fica por dentro do que há de mais moderno e relevante dentro da cardiologia. Antes de começar esse vídeo, peço só que se inscreva no canal e ative a notificação no sininho para que você ajude a crescer o canal e seja informado quando a gente for lançar um vídeo novo. Olá a todos, hoje nós vamos falar sobre um tema interessante que é o impacto da isquemia miocárdica, a atuação da isquemia miocárdica como fator prognóstico no tratamento da doença arterial coronariana. Vamos falar também sobre carga aterosclerótica, vulnerabilidade de placa e número de artérias comprometidas e o que isso impacta, no tratamento da doença coronariana. Sabemos já desde a época do estudo CAS, publicado em 1983, um estudo que comparou tratamento cirúrgico contra tratamento clínico em pacientes com doença arterial coronariana, sendo que o tratamento clínico da época era composto por beta-bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio e nitratos apenas. Não existia na época aspirina, não é que não existia, não se fazia o tratamento com AS, estatina, IECA, BRA e outras medicações. Então, o estudo CAS, na década de 40, em 1983, mostrou que, independente do número de artérias comprometidas, a gente pode ver aqui no gráfico, seja o doente uniarterial, biarterial ou triarterial, a taxa de mortalidade no grupo cirúrgico e no grupo clínico ela não difere ao longo do segmento de 5 anos. Mais recentemente, 40 anos depois, um estudo realizado no INCOR com pacientes do grupo MAS, cerca de 1.700 pacientes, foi verificado que, novamente, independente do número de artéria comprometida, seja o doente uni, bi ou triarterial, sendo que todos esses pacientes, todos, tinham acometimento de artéria descendente anterior e 90% descendente anterior proximal, independentemente do número de artérias comprometidas, a taxa de mortalidade ao longo do segmento de 5 anos foi muito semelhante entre os grupos. Em relação à isquemia miocárdica, a gente sabe que ela é causada por um desbalanço entre a demanda do miocárdio por oxigênio e o suprimento sanguíneo miocárdico. Isso resulta em sofrimento miocárdico, reversível inicialmente, mas, quando prolongado, pode se tornar irreversível. Isso é um fato, E essa é a definição de isquemia miocárdica. Bom, a ideia de que a isquemia miocárdica poderia ser considerada um fator prognóstico na doença arterial coronariana crônica veio com Hashimovic, há 20 anos atrás, nesse estudo publicado no Circulation, onde ele mostra que os pacientes que apresentam maior taxa de isquemia miocárdica apresentam uma maior mortalidade, Esse cutoff para isquemia miocárdica e mortalidade seria em torno de 10%, ou seja, pacientes com isquemias moderadas, acima de 10%, 10 a 20%, ou graves, acima de 20%, apresentariam maior taxa de mortalidade. Bom, como muitos sabem, esse trabalho é um trabalho recheado de graves problemas metodológicos, é um trabalho retrospectivo, baseado num banco de dados aleatório, onde sequer temos informações a respeito da gravidade da doença coronariana, do acometimento de artérias comprometidas, etc. Mais informações sobre esse trabalho especificamente vocês podem encontrar no nosso aplicativo CardioTrials, onde nós fizemos uma análise bastante detalhada, crítica a respeito desse trabalho. Mas, independentemente disso, foi a partir daí que as diretrizes internacionais e o mundo inteiro começou a recomendar revascularização para pacientes que tinham isquemia moderada ou grave. Mas será que realmente a isquemia é um fator prognóstico? Bom, esse trabalho publicado pelo grupo MAS do INCOR, do Instituto do Coração, já mostrava, antes do grande estudo Isquímia, já mostrava que os pacientes com isquemia, quando comparados
pacientes coronarianos com isquemia comparados com aqueles sem isquemia não apresentavam maior taxa de eventos cardiovasculares ao longo do segmento de 10 anos. Então, não havia diferença. Agora, estratificando pela fração de ejeção, novamente, aqueles pacientes com isquemia e sem isquemia apresentaram um delta de fração de ejeção também muito semelhantes, ou seja, mostrando que talvez a isquemia não alterasse tanto assim a função ventricular desses pacientes. O MAS-2, o grande estudo MAS-2 do Instituto do Coração, famoso, o único no mundo a comparar as 3 estratégias de tratamento ao mesmo tempo, ele também já tinha dado essa pista. Esse trabalho foi publicado em 2010. Todos os pacientes do estudo MAS-2 tinham angina, portanto, tinham isquemia. 50% deles tinham teste de esforço positivo. E ao longo do segmento de 10 anos, a mortalidade nos 3 grupos, clínico, percutâneo e cirúrgico, não foi diferente. Mortalidade por todas as causas. Sendo que no final do segmento, 70% dos pacientes do grupo clínico estavam vivos, né? Mostrando que provavelmente a isquemia não era um fator prognóstico. Mais recentemente, o ano passado, um trabalho também publicado pelo grupo MAS, onde eles estratificaram os pacientes também de acordo com a presença e ausência de isquemia. Foram pacientes coletados do banco de dados do grupo MAS, né, com mais de 1.000 pacientes, e novamente a gente observa por aqui que não houve diferenças em relação à taxa de eventos cardiovasculares ao longo do segmento entre o grupo com isquemia e o grupo sem isquemia, né? Aqui, novamente, o grupo que foi para revascularização do miocárdio, subdividindo em com isquemia e sem isquemia, sem diferença na taxa de eventos. Em relação ao grupo tratamento clínico, aqueles com isquemia e sem isquemia, também sem diferenças em relação à taxa de eventos cardiovasculares. E isso foi mostrado, né, aí já com um estudo grande, randomizado, multicêntrico, o estudo isquemia, já mostrando que realmente a isquemia ela não é considerada um fator prognóstico na doença arterial coronariana, até porque a isquemia ela é mais reflexo de uma obstrução da coronária no músculo cardíaco, ponto final. Então aqui eu selecionei os principais estudos que apresentavam um grupo clínico como braço de tratamento. Então, se você pegar o Isquemia, o Courage, o Bari 2D, o FAME2, o Isquemia CKD, o MAS2 e o STITCH, todos esses grandes estudos, eles tinham um grupo tratamento clínico, sendo que esses, poderíamos colocar aqui também o CAS, né? Mas o CAS já é um estudo mais antigo. Esses estudos mais recentes, onde o grupo tratamento clínico recebeu aspirina, beta-bloqueador, IECA, Obra e estatina. Então a gente observa que, em se tratando de mortalidade por todas as causas, todos esses pacientes com isquemia documentada ou com critérios, no caso do MAS2, com sintomas anginosos. A gente vê aqui pelo gráficozinho que, em relação à mortalidade por todas as causas, não houve diferença entre o grupo clínico e o grupo intervenção, e em relação a infarto não fatal, houve uma tendência, eu diria assim, né, que o intervalo de confiança bate no 0,99, uma tendência favorável à revascularização. Outra questão polêmica e que a gente já havia mencionado, né, em algumas aulas atrás, é em relação ao cálcio coronário e a extensão da DAC obstrutiva. Então, a gente tem aqui um estudo publicado no JACC, onde eles querem botar na sua cabeça, né, e na minha, mas não vão conseguir, mostrando que o paciente com cálcio coronário e doença obstrutiva acaba tendo a mesma taxa de eventos que aquele paciente com DAC não obstrutiva. Um pouco controverso isso, a gente já falou sobre cálcio coronário, né? Cálcio coronário, os estudos de avaliação de cálcio coronário são estudos muito pobres, são baseados em estudos observacionais,
né, com metodologia inadequada, né, mas aqui esse estudo do Jack querendo mostrar que talvez o cálcio coronário não necessariamente implique numa maior taxa de eventos em relação àqueles que não têm cálcio coronário na artéria coronária. Nós temos aqui, e aí aquela dúvida que fica é, será que o cálcio coronário realmente impacta na evolução da doença, né? Então aqui a gente tem um estudo publicado no Circulation, né? Onde eles avaliaram pacientes com doença coronariana não obstrutiva, doença que eles chamaram de doença limitada, é aqueles pacientes que têm uma estenose coronariana abaixo de 50%, uma doença coronariana não obstrutiva extensa, é que quando tem menos de 50% de estenose, mas ela se expande, ela se estende por mais de 4 segmentos. E uma doença coronariana obstrutiva, né, limitada. E aí são pacientes com estenoses focais, porém com mais de 50%. Né? E aqui eles mostram que a taxa de morte ou infarto, de morte cardiovascular ou infarto agudo do miocárdio, ela é muito semelhante entre aqueles pacientes que têm uma DAC não obstrutiva extensa e aqueles que têm uma DAC obstrutiva limitada. Novamente, mostrando o quê? Que o grau de estenose, ele não impacta, o grau de estenose da artéria coronária não impacta no desfecho clínico do paciente. E isso é importante a gente ter em mente, porque vemos com frequência pacientes assintomáticos sendo tratados do ponto de vista percutâneo. Bom, teve um estudo recente, publicado por nossa equipe em 2022, onde nós avaliamos se a carga de placa estaria relacionado a eventos cardiovasculares. E aí, nesse caso, a gente avaliou a carga de placa através do Syntax Score. Então, nós dividimos os grupos de tratamento, cerca de 1.700 pacientes, em 3 grupos. O grupo Syntax Score 1, que é o Syntax tradicional, o grupo Syntax Score 2, que é o que contempla o Syntax Score mais variáveis clínicas, como diabetes, DPOC, e o Syntax Score residual, que é aquele Syntax que aquelas lesões que não foram tratadas do ponto de vista percutâneo, e aí você calcula o Syntax dessas lesões residuais não tratadas. Então, o que a gente viu? E dividimos, né, esses 3 Syntax Score pela estratificação de gravidade, como baixo, intermediário e alto Syntax. E o que a gente viu? Que independentemente do grau de complexidade da placa e da carga da placa, independentemente do grau, repito, da complexidade e da carga da placa aterosclerótica, né, não houve diferença em relação à taxa de mortalidade. Isso avaliando tanto o Syntax 1, tanto o Syntax 2, quanto o Syntax residual. As características da placa vulnerável, que são mais associadas a eventos cardiovasculares, são aqui enumeradas, né? Quanto maior o número dessas características, mais risco de eventos tem. Então, a carga de placa acima de 70%, a área luminal menor do que 4 milímetros quadrados, a presença de fibroateroma de capa fina. Então, quanto mais presente, se eu não tenho nenhuma dessas características, a taxa de evento é pequena. Se eu tenho as 3 características, é de 18% ao longo do segmento médio de 3,4 anos. A questão é saber se essa carga de placa por si só, ela é sugestiva de mais eventos. A gente já mostrou, baseado em estudos, que não, né? Então, o que poderia estar envolvido nisso? Talvez a vulnerabilidade da placa? Número de artérias acometidas? Não parece ser. Isquemia miocárdica? Também não parece ser. Carga de placa? Também não parece ser. Vulnerabilidade da placa? Então, tem vários... É difícil avaliar vulnerabilidade de placa, porque os métodos diagnósticos, todos os métodos diagnósticos, aqui a gente tem, por exemplo, um ultrassom intracoronário, mostrando na parte superior esquerda, no item A, uma placa fibrótica,
No item B, uma placa fibrocalcificada. No item C, no canto inferior esquerdo, um fibroateroma de capa fina, que teoricamente tem mais tendência a instabilizar. E no item D, um fibroateroma de capa grossa, que tem menos tendência de instabilizar. Então, teoricamente, a gente infere que os pacientes com uma placa como a do item C, um fibroateroma de capa fina, tem mais chance de romper. A questão é que você tem vários métodos diagnósticos para avaliar a vulnerabilidade de placa, né? Então, métodos que avaliam inflamação, composição da placa, presença de trombo, etc. Mas, no fundo, nenhum desses métodos é eficaz para avaliar a vulnerabilidade de placa. Nenhum. Por quê? Não existem trabalhos consolidados, multicêntricos, randomizados, né, que tenham avaliado isso ao longo de um segmento. Todos os estudos, ou a grande maioria deles, são baseados em estudos observacionais ou registros. Então, é complexo dizer isso, né? Então, aqui na nossa aula, a gente tem alguns problemas que a gente pode identificar, né? É importante a gente saber que a aterosclerose ela é uma doença sistêmica e não é um processo focal. Para prever com sucesso o resultado, uma modalidade de imagem ela precisaria examinar cada milímetro de todas as principais artérias coronarianas. Então, cada milímetro. Porque não basta eu examinar um ponto e dizer que esse ponto tem uma placa vulnerável e ignorar as outras lesões nas outras coronárias. Nenhum método faz isso. Nenhum. Tomografia por coerência óptica, ultrassom intravascular, nenhum método avalia milimetricamente cada extensão da artéria coronária. Então, eu não posso dizer que aquele paciente é mais vulnerável ou não a ter eventos clínicos, porque uma determinada placa mostrou isso. A doença coronariana é um processo dinâmico, mas quase todos os esforços para identificar placas vulneráveis obtiveram imagens de vasos num único momento. Esse é um outro problema. As placas coronárias estão em constante evolução através de processos como hemorragia, erosão e ruptura de placa. Esses processos são, na grande maioria das vezes, assintomáticos, sem consequências clínicas óbvias. Então, não dá para eu dizer, por causa daquele exame, naquele momento, que aquela placa ela é vulnerável ou não. Não dá. É um processo dinâmico contínuo. Então, nós temos problemas, realmente, né? Porque o número de artérias acometidas não traduz em maior taxa de eventos. A isquemia miocárdica não traduz maior taxa de eventos. A carga aterosclerótica não traduz maior carga de eventos. Placas vulneráveis, difícil avaliação. Não tem método até o momento que nos permita avaliar com segurança todas as placas vulneráveis das coronárias. Então, nos resta sempre individualizar o tratamento, né? E ter muita prudência, né? E muita coerência, muita perspicácia na hora de tratar o paciente. Então, vão aqui algumas mensagens finais da nossa aula. Primeiro, a expressão máxima do miocárdio em risco, observada no grupo de tratamento clínico, que é aquele grupo que não foi tratado do ponto de vista invasivo, não reflete pior prognóstico quando esse grupo de tratamento clínico é comparado com o tratamento percutâneo ou cirúrgico. Morte e MACE não estão diretamente relacionados à carga aterosclerótica. Provavelmente, a taxa de eventos dependem da vulnerabilidade da placa, mas também de fatores sistêmicos, como inflamação, fatores sistêmicos. Então, um indivíduo que fuma, diabetes mal controlado, sedentário, obeso, situações que causam inflamação no indivíduo, e menos da carga aterosclerótica global, que é o número de vasos acometidos, ou da isquemia miocárdica. No entanto, os métodos de imagem são falhos para avaliar a vulnerabilidade de placa.
Isquemia miocárdica reflete o sofrimento miocárdico devido à redução do fluxo sanguíneo e não necessariamente vulnerabilidade de placa e ocorrência de eventos. E mesmo que uma modalidade de imagem pudesse identificar uma placa de alto risco, vulnerável, sabemos, a partir de estudos de intervenção coronariana, que é improvável, repito, é improvável que a colocação de um stent em tal placa reduza morbidade e mortalidade subsequentes. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado por assistir esse vídeo do Cardio Trials. Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo. E também deixe seus comentários, perguntas, dúvidas e sugestões, que para a gente é super importante. Até a próxima!